같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, que é grandioso em amor e graça, mais uma vez te agradeço. 저희를 구원해 주시고 지금도 함께 하시는 은혜에 감사합니다. Senhor Deus, nos salvou e permitiu a sua graça para que possamos estar juntos. 하나님의 사랑을 입은 자녀들 이 시간 함께 모였습니다. Nós que recebemos o seu amor, os nossos seus filhos, realmente estamos aqui reunidos. 이 시간에도 저희에게 필요한 말씀을 주님 허락해 주시옵소서. E que neste tempo também, Senhor Deus, nos permita a palavra adequada. 하나님의 말씀으로 저희를 가르쳐 주시고 또 양육해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar através da sua palavra e nutrir a nossa alma. 하나님 말씀에 더욱 순종하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Que nós possamos nos tornar pessoas mais obedientes à sua palavra. 세상은 점점 어려워지고 정말 어지러워져 가고 있습니다. E o mundo cada vez está ficando mais difícil e mais bagunçado. 이 시간에 이 어려운 때 이 세상에 소망을 두지 않고 오직 하나님께 소망 두고 살아가게 해 주시옵소서. Que nós não coloquemos realmente a nossa esperança neste mundo, mas coloquemos apenas a esperança em Senhor Deus. 여러 가지 형편 때문에 함께하지 못한 형제 자매들도 주님 기억해 주시옵소서. Que Senhor Deus lembre da vida de cada irmão que não pôde estar presente hoje. 또 병중에 있는 우리 형제 자매들 주님 지켜주시고 치료하여 주시옵소서. E os irmãos adoecidos, que Senhor Deus possa cuidar e curar a vida deles. 마치는 시간까지 오직 하나님의 은혜의 손길에만 의지합니다. Até o fim do culto, colocamos todas as coisas na sua mão graciosa. 함께하여 주시옵소서. Que Ele possa estar conosco. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 até 11. Atos capítulo 5, versículo 1 até 11. Eu vou ler. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levaram.
No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. até aqui. 우리 계속 사도행전을 공부하고 있습니다. Então nós continuaremos estudando Atos. 구약 성경은 예수님이 오시기 전에 하나님이 일하신 것을 기록하고 있습니다. Então o Antigo Testamento ele retrata e relata sobre o trabalho do Senhor Deus antes da vinda de Cristo. 그리고 이 마태, 마가, 누가, 요한 사복음서는 예수님이 이 세상에서 행하신 일들을 기록하고 있죠. E o Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 livros eles relatam o trabalho do Senhor Jesus Cristo neste mundo. 그리고 이제 예수님이 승천 하늘로 올라가신 뒤로 성령을 이 세상에 보내주셨습니다. E quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu aos céus, ele permitiu uma coisa chamada Espírito Santo. 그 사도행전은 이 성령님께서 교회 가운데서 역사 일하시는 것을 보여주십니다. E o Atos ele mostra, o livro de Atos mostra o trabalho do Espírito Santo dentro da igreja. 그래서 이 사도행전을 성령행전, 성령님의 일하시는 것을 기록한 책이라고 말할 수 있습니다. Então nós podemos falar que o livro de Atos é um livro onde o Espírito Santo ele trabalha. 이 성령님은 하나님이시죠. Esse Espírito Santo também é Deus. 그래서 아까 베드로가 네가 아나니아에게 네가 거짓말한 것은 하나님께 거짓말한 것이고 성령님께 거짓말한 것이다라고 말하고 있습니다. E aqui na palavra fala que fala não mentiste aos homens, mas a Deus. 그래서 오늘 이 사도행전 5장을 통해서 우리가 또 교훈을 받아보겠습니다. Então, através do livro de Atos, nós iremos aprender também sobre mais uma doutrina. 그 사도행전 4장 끝에 보면 이 당시는 구원받은 형제 자매들이 예루살렘에서 구원받은 유대인들이 함께 모여 살았습니다. Então, no capítulo 4 aparece que vários irmãos judeus que moravam dentro de Jerusalém, eles moravam todos reunidos no mesmo lugar. 왜냐하면 이 유대인들이 핍박을 하고 그 예수님이 죽으신 이후에 많은 어려움들이 있어서 가난한 사람들도 많고 집도 없는 사람들도 있고 그랬기 때문에 함께 모여 살았습니다. E por que eles viviam todos juntos? Porque naquele tempo realmente todos os cristãos que seguiam a Cristo eram perseguidos pelos judeus, então já que havia pessoas muito pobres, moravam tudo no mesmo lugar. 근데 이제 어떤 사람은 재산이 있어서 같이 사는데 부자로 살고 어떤 사람은 같이 사는데 너무 가난하면 이 같이 구원받은 사람들인데 차이가 너무 많이 나면 안 되잖아요. Então havia também irmãos que eram muito ricos e tinha irmãos muito pobres. E essa diferença de valores que eles tinham cada um não deixava coabitar juntos. 그래서 이 당시에는 재산을 가진 사람들이 재산을 팔아서 그 돈을 함께 구원받은 사람들이 함께 사용하는 그런 일이 있었습니다. Então os irmãos que tinham herança, eles vendiam todas as suas coisas e utilizavam esse dinheiro dentro da igreja, dentro dos irmãos. 사실 이런 모습을 따라하려고 공산주의, 사회주의자들이 이것을 모방해가지고 공산주의, 사회주의를 만든 거예요. Então o socialismo também foi formado baseado nessa palavra também. 그런데 성경에서 이거는 공산주의, 사회주의와는 다른 겁니다. Mas realmente essa palavra é totalmente diferente da ideologia socialista ou comunista. 성경에 보면 하나님께서도 사유재산을 인정하고 계셔요. Realmente na Bíblia também o Senhor Deus relata sobre o dividir as partes. 그래서 성경에도 보면 돈이 있는 형제는 가난한 형제를 도와줘라 이렇게 말하고 있거든요. E na Bíblia também fala que os irmãos mais ricos precisam ajudar os irmãos mais pobres. 그리고 신약 성경에 보면 또 형제들 중에 부자들도 분명히 있었거든요. E também na Bíblia havia vários irmãos que eram muito ricos. 그래서 이 당시에 이렇게 함께 재산을 나눠 쓰는 것은 이 당시에만 있었던 특별한
그런 모습이라고 볼 수 있습니다. Então, dividir a herança e utilizar com outros irmãos só era aceitável nesse tempo, que era nesse tempo de Atos. 근데 강제로 막 재산을 팔아서 헌납하는 것이 아니라 스스로 형제들이 스스로 원해서 가난한 사람을 도와주고 스스로 원해서 이렇게 했던 거예요. Então, os irmãos mais ricos, eles não eram obrigados a vender toda a sua herança e entregar toda a sua herança para a igreja, mas sim eles faziam por vontade própria. 그런데 이제 그때 성령을 받고 너무나 감격하고 기뻐가지고 대부분의 사람들이 자기 재산을 팔아서 함께 구원받은 사람들이 함께 이 당시 나눴었습니다. Então, mas nesse tempo, realmente os irmãos eles se encheram do Espírito Santo e eles realmente venderam todas as suas coisas e entregou à igreja para utilizar com os irmãos. 이 아나니아와 삽비라 부부도 집과 땅이 이 재산이 있었어요. Então, esse também Ananias e a Safira, essas duas pessoas também tinham casa e tinham terrenos. 이들도 이제 다른 사람들처럼 이 땅을 팔았는데 일부는 자기가 숨겨놓고 일부만 교회에 내놓은 거예요. E assim eles venderam a sua propriedade e entregaram uma parte para a igreja e a outra parte ele escondeu para eles. 근데 여기 2절에 베스클로 2 여기 2절에 보면 일부는 숨기고 나머지는 헬스당치라 그랬는데 나머지는 교회 앞에 갖다 냈다 이렇게 되어 있습니다. E aqui fala, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. 그러니까 먼저 자기가 챙기고 남은 것을 하나님께 바친 거죠. Então, aqui nós podemos ver um detalhe muito importante, que eles guardaram primeiro o dinheiro para eles e entregou o restante para Deus. 사실 그 마음 자체가 먼저는 자기가 갖고 나머지를 하나님께 드리는 것 자체가 합당치 않은 마음이죠. Então, realmente, esse coração não é adequado diante de Deus, porque ele quis guardar primeiro para si e depois deu o restante para Deus. 우리는 하나님을 사랑한다고 말하면서도 진짜 좋은 건 내가 갖고 별로 좋지 않은 것은 하나님께 드리려는 마음이 있습니다. Todos nós falamos que amamos a Deus, mas muitas das vezes nós queremos guardar as coisas boas para nós e entregar o restante para Deus. 한국에서 한 청년과 이야기한 적이 있어요. Dia eu conversei com um jovem coreano lá na Coreia. 교회에 나와서 신앙생활 해야죠 이렇게 제가 얘기를 했습니다. E eu falei para ele, você precisa vir para a igreja para viver a vida de fé. 근데 그 청년이 하는 말이 지금은 내가 젊고 힘이 있기 때문에 내가 살고 싶은 대로 마음껏 살고 싶고 놀고 싶은 대로 내가 막 마음껏 하고 싶다는 거예요. E esse jovem ele me falou, agora por eu ser jovem e eu por ter força, eu quero fazer o que eu preciso fazer, quero viver da maneira que eu quero viver. 아직 힘도 있고 건강하니까 마음껏 더 놀고 싶고 즐기고 싶다는 거예요. Então, por ter saúde, por ter força, ele falou que queria se divertir mais, queria viver mais. 그리고 이제 나중에 늙어서 힘이 없어지면 그때 교회 오겠다는 E 거예요. ele disse que quando ele ficar fraco, mais velho, iria voltar para a igreja. 마음껏 즐기고 놀 수 있는 힘도 없어졌기 때문에 그때 교회 오겠다는 거예요. Então, porque por ele perder a força de se divertir, de viver a vida por estar mais velho, realmente ele disse que depois viria para a igreja. 그 마음을 하나님이 기뻐하실까요? Mas será que Deus agrada deste coração? 힘이 있고 건강할 때는 자기 자신을 위해서 살고 Quando você é saudável e forte, ele quer viver para si mesmo. 건강을 잃고 힘이 없을 때 이제 그때 하나님 섬기겠다는 거예요. E quando perder a saúde, quando realmente ficar fraco, ele quer servir a Deus. 하나님이 그거 받지 않으십니다. Senhor Deus não agrada do esforço dele. 우리 여기 표시해 두시고 말라기 1장을 보겠습니다. Eu quero que vocês marquem esta palavra e procurem Malaquias. 구약 성경 맨 끝에죠. É dos últimos livros de Antigo Testamento. 말라기 1장 8절입니다. Malaquias capítulo 1, versículo 8. Malaquias capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes,
não é isso mal, e quando trajeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal, ora apresentar-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Disse o Senhor dos exércitos. 여기 8절에 보면 하나님께 그 제사를 드리는데 좋지 않은 거 뭐 절고 병들고 약하고 그런 걸 하나님께 이스라엘 사람들이 드린다는 거예요. Então, o povo de Israel, nessa época, eles começavam a ofertar, sacrificar animais diante do Senhor Deus, animais que estavam enfermos, cegos, coxos. 짐승들 중에 좋은 건 자기가 쓰는 거예요. 자기 거예요. 자기 거. E os animais que eram saudáveis e fortes, eles utilizavam para eles. 그리고 병들고 약하고 절고 이상한 것들은 하나님께 제사로 드린다는 E 거예요. os animais fracos, que doentes e que não que tinham algum problema, eles davam para o Senhor Deus. 그걸 너희 고베르나도르에게나 줘봐라. 그 사람도 그걸 기뻐하겠냐 하나님 물으십니다. E assim o Senhor Deus pergunta para entregar isso para o seu governador, o seu príncipe, se ele vai agradar disso também. 사람에게도 못할 일을 하나님께 갖다 드리, 사람에게도 못 줄 물건을 하나님께 드리고 있는 겁니다. Então eles entregavam objetos, sacrifícios para o Senhor Deus, é uma coisa que nem as pessoas iriam gostar. 하나님이 그것을 기쁘게 받으시겠느냐? E aqui fala que ou aceitará ele a tua pessoa. 안 받으셔요. Então realmente o Senhor Deus ele não queria aceitar eles 우리는 também. 내가 가장 힘이 있고 젊을 때 내 인생을 하나님께 드려야 됩니다. Então quando eu estiver mais forte, mais saudável, neste tempo eu preciso entregar a minha vida para o Senhor Deus. 그리고 어떤 분은요 월급을 받으면 받자마자 먼저 11조를 먼저 떼야 돼요 원래는. Então quando você recebe o dízimo, quando você recebe o seu salário, você precisa na mesma hora separar os 10% que é o dízimo da igreja. 그런데 먼저 프리메이로 자기가 살 거 사고 자기가 다 이용하고 그 남은 것에서 하나님께 이제 드리는 거예요. Mas muitas das vezes as pessoas eles gastam o que eles precisam gastar, compram o que eles precisam comprar e do restante eles separam uma parte para Deus. 그러니까 11조를 못 해요. Por isso eles não conseguem dar 왜냐하면 dízimos. 자기가 먼저 쓰다 보면 돈이 남지 않거든요. Porque quando ele utiliza tudo o que ele precisa utilizar, não sobra mais dinheiro. 저도 예전에 그랬던 적이 있습니다. Antes também eu era assim. 이 월급을 이제 받았는데 먼저 내가 필요한 것들 이렇게 쓰는 거예요. Então, quando eu recebi meu salário, eu realmente utilizava tudo o que eu precisava. 그리고 이제 11조를 드리려니까 남은 돈이 별로 없어요. E quando eu precisava dar dízimo, não sobrava mais nada para mim. 아이 다음 달부터 해야지 다음 달. Então eu falava para mim mesmo, mês que vem eu começo a fazer dízimo. 근데 다음 달 또 못 합니다. E outro mês, no próximo mês eu também não conseguia. 그래가지고 제가 결심을 했어요. 결심. E assim um dia eu decidi dentro de mim. 월급 들어오자마자 바로 제일 먼저 하나님께 드리는 거예요. Então, quando eu recebia meu salário, a primeira coisa que eu fazia era separar para o Senhor Deus. 그러니까요. 돈이 부족하지 않고 한 달이 생활이 됩니다. E assim, quando eu separei uma parte do dízimo, realmente a minha vida conseguia viver muito bem com o restante do dinheiro. 그래서 우리가 내가 쓰고 나머지를 하나님께 드린다. 하나님이 거짓입니까? Então, eu utilizar tudo que eu preciso e dar o meu restante para Deus, será que Deus é mendigo? 하나님은 거지가 아닙니다. Senhor Deus não é mendigo. 여러분 11조는 내 것을 하나님께 드리는 게 11조가 아닙니다. Dízimo não é uma coisa de você entregar uma parte das suas coisas para Deus. 11조는 하나님 것을 하나님께 돌려드리는 É 거예요. apenas devolver o que o Senhor Deus te deu para o Senhor Deus. 그래서 11조 하지 않는 건 하나님 걸 도둑질하는 거라고 또- 성경은 분명히 말하고 Na 있습니다. Bíblia fala que se você não der dízimo, é como se você estivesse roubando as coisas de Deus. 말라기 3장 8절입니다. Vamos procurar Malaquias capítulo 3, versículo 8. 말라기 3장 8절. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Eu irei ler. Roubará um homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós, nos dízimos e nas ofertas alçadas. 하나님께서요. 왜 사람이 하나님 것을 도둑질한다 그랬어요? Aqui, Senhor Deus fala que o homem rouba as coisas de Deus. 하나님 우리가 언제 하나님 걸 도둑질했습니까? E assim eles falam, né? O que nós roubamos? 11조와 헌물이다. Aqui fala nos dízimos e nas ofertas. 11조는 하나님 겁니다. Dízimos é de Deus. 여러분
내가 하나님께 11조 드리면 하나님이 내게 갚아주시지 않겠어요? Se eu entregar dízimo a Deus, será que o Senhor Deus não retribui esse dízimo que eu entreguei? 반드시 갚아주신다고 했습니다. Com certeza Ele vai 10절입니다. retribuir. Versículo 10 aparece. 10절을 같이 읽겠습니다. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Versículo 10, vamos ler todos juntos. 1, 2. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos adivinha a maior abastança. 그 성경에는 하나님을 절대로 시험하지 말라 그랬습니다. Na Bíblia fala para não tentar a Deus, 그런데 이 말씀에서는 하나님을 시험해 보라 그랬어요. mas nessa palavra ele fala para testar a Deus. 11조를 먼저 하나님께 드려서 하나님이 그렇게 하면 하나님이 네 집에 하늘 문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 않는지 한번 하나님을 시험해 봐라 그랬습니다. Aqui fala que depois de fazer todas essas coisas, do dízimo, depois de fazer todas essas coisas, vou ler de novo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. 반드시 하나님께서 그 집에 복을 내려주시겠다는 거예요. Então aqui, Senhor Deus, Ele promete que se fizer isso, Ele também permite a bênção na sua casa. 여러분 11조 하는 건 하나님을 섬기는 사람의 마땅한 맙니다. Realmente, você dar dízimo, isso é uma postura adequada de pessoas que servem a Deus. 그런데 이 아나니아와 삽비라도 구원받은 부부였어요. Então, Ananias e Safira também eram um casal que recebeu a salvação. 그런데 사탄이 그 마음속에 역사한 겁니다. Mas o Satanás, ele trabalhou no coração deles. 야, 그거 다 교회에 드리면 아깝잖아. Ah, você entregar toda essa sua herança para a igreja, realmente isso seria um pouco de desperdício. 야, 숨기고 조금만 갖다 주고 다 드렸다고 거짓말하면 되잖아. Ah, você pode esconder só um pouco para si e entregar o restante e dizer que entregou tudo. 베드로가 아나니에게 말하길 사탄이 네 마음에 가득했다 그랬어요. E o Pedro, ele fala para Ananias que o coração dele se encheu de Satanás. 그리고 구원받은 사람 마음속에도 사탄이 역사할 수 있습니다. Realmente, Satanás também trabalha nas pessoas que receberam a salvação. 그래서 사탄이 심지어는 예수님을 시험하기도 했잖아요. Porque nós podemos ver que Satanás, ele tentou até Senhor Jesus Cristo. 그리고 사탄이 베드로 속에도 역사한 적이 있습니다. E Satanás também trabalhou dentro de Pedro. 여러분 사탄은요 구원받은 사람 속에도 역사해서 그 사람을 어떻게든 신앙생활 못하고 넘어지도록 만드는 거예요. Satanás, ele trabalha de qualquer maneira, ele usa toda a sua maneira para ele trabalhar dentro dos cristãos para eles não poderem viver a vida de fé. 사탄이 하는 일이 크게 두 가지입니다. Então Satanás, ele faz dois trabalhos. 첫 번째는 사람들이 구원 못 받도록 하는 일을 해요. Qual é um dos primeiros trabalhos que ele faz? Ele trabalha para que as pessoas não recebam a salvação. 어떻게든 사람을 속여가지고 구원받지 못하도록 합니다. Então ele engana as pessoas para que elas não recebam mais a salvação. 그런데 구원받은 사람은 그리고 두 번째 일은 구원받은 사람이 신앙생활하지 못하도록 하는 거예요. E o segundo trabalho são as pessoas que receberam a salvação. Satanás trabalha para que elas não possam viver a vida de fé. 이 사탄이 구원받은 사람의 그 구원을 뺏어가지는 못해요. Satanás, ele não consegue pegar para si a salvação dos cristãos. 한 번 구원받은 사람은 절대로 다시 이루어지지 않습니다. Porque uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação, ela não perde essa salvação. 사탄도 그 구원을 뺏어가진 못해요. E Satanás também não consegue levar essa salvação para si. 그러나 신앙생활을 어떻게든 못하도록 사탄은 구원받은 사람을 유혹하고 속입니다. Mas ele trabalha e tenta para que os cristãos não consigam viver a vida de fé. 그 방법이 바로 거짓말이에요. E qual é esta maneira de trabalho? É a mentira. 속이는 겁니다. Ele engana. 그래서 최초의 거짓말쟁이는 사탄이에요. Por isso, o primeiro mentiroso deste mundo é o Satanás. 여러분 아담과 하와가 하나님과 함께 에덴 동산에서 얼마나 행복하게 살았습니까? Adão e Eva, eles viveram em grande harmonia, muito bem com o Senhor Deus no jardim do Éden. 이 에덴 동산 가운데는 선악을 알게 하는 나무와 생명과 두 개의 나무가 있었죠. E dentro no jardim do Éden havia duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 하나님이 이 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 마라. 하나님 분명히 E 말씀하셨어요. Senhor Deus, ele disse para não comer os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. 그런데 사탄이 접근합니다. Mas o Satanás, ele se aproximou.
먼저 아담에게 간 것이 아니라 하와에게 가죠. Ele não foi primeiro no Adão, ele foi primeiro na Eva. 왜냐하면 아담에게 가면 아담은 그 사탄의 말을 안 들을 거예요, 반드시. Com certeza, se o Satanás ele fosse no Adão, Adão não iria escutar a palavra dele. 근데 사탄은 아주 영리하거든요. Mas Satanás ele é muito inteligente. Muito inteligente, muito esperto. muito. 그래가지고요, 이 사탄은 먼저 아담이 사랑하는 아내에게 찾아가는 거야, 아내. E assim ele foi primeiro na sua esposa que o Adão tanto ama. 그래서 하와를 먼저 유혹합니다. E assim ele tenta a Eva primeiro. 그리고 하와가 먼저 그걸 먹죠. E assim a Eva ela come. 그리고 하와가 아담을 먹게 만드는 거예요. E assim a Eva trabalha para que o Adão coma esse fruto. 그러니까 그때 마귀가 사탄이 하와를 유혹할 때 거짓말을 합니다. 거짓말을. E quando Satanás ele tenta a Eva, ele mente para Eva. 하나님은 그걸 먹으면 반드시 죽을 것이다 그랬어요. O Senhor Deus ele disse que no dia em que comeres certamente morrereis. 그런데 그 마귀는 하와에게 결코 죽지 아니하리라. Mas o que Satanás fala, que ele falou que não morrereis. 하나님의 말씀을 완전히 바꿔버리는 거예요. Ele trocou totalmente a palavra de Senhor Deus. 지금도 마귀는 많은 거짓말로 사람들을 속입니다. Até hoje Satanás ele trabalha com várias mentiras em pessoas. 하나님 없어. Eles falam: "Ah, Deus não existe. 천국도 없고 지옥도 없다. Não existe mais reino dos céus, não existe mais inferno. 이 세상은 창조된 것이 아니라 진화된 것이다. Esse mundo não foi criado, mas sim veio da evolução. 사람은 죽으면 영혼이 있는 것이 아니라 죽으면 그냥 끝이다. Ah, as pessoas não têm espírito, porque se morrerem acaba. 그래서 이 세상에서 그냥 즐겁게 즐기고 네가 살고 싶은 대로 하나님과 상관없이 마음껏 살아라. E por isso ele fala: você precisa viver da forma que você quer, o jeito que vocês querem, porque a vida é única. 많은 사람들은 그 마귀의 말을 믿고 그렇게 살아가는 거예요. Então as pessoas escutam a palavra de Satanás e ele continua vivendo a sua vida. 그리고 그 사람이 죽을 때 마귀가 내가 너를 속이는데 성공했다면서 지옥으로 끌고 E 가. assim, quando ele morrer, o Satanás vai segurar o espírito dele e vai levar para o inferno, dizendo: "Ah, eu consegui enganar você." 결코 마귀에게 속아서는 안 돼. Vocês não devem ser enganados pelo diabo. 요한복음 8장을 보십시오. Vamos procurar João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Irmão Gregório, por favor, pode ler, por favor. Vós queimos o Pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do coração. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio. 예수님께서 이 말씀하신 겁니다. Aqui foi o Senhor Jesus Cristo que disse essas palavras. 너희 아버지는 하나님이 아니라 마귀다 그랬어요. Aqui fala: vós tendes por pai ao diabo. 이 무서운 말씀이죠. Essa palavra é muito 아니 medonha. 유대인들은 자기 아버지를 하나님이라고 믿고 있었는데 너희 아버지는 하나님이 아니라 마귀다 그랬어요. Os judeus eles acreditavam que o seu pai era Deus, mas o Senhor Jesus Cristo ele fala que o pai dos judeus são o diabo. 여러분 비참한 이야기지만 구원받지 못한 사람의 아버지는 마귀입니다. Realmente é uma palavra muito de lamentar, mas quem não recebe a salvação, o seu pai é o diabo. 마귀는 거짓말쟁이다 그랬어요. Porque fala que o diabo ele é mentiroso 거짓의 아버지가 되었다 그랬어요. e também o pai da mentira. 근데 마귀는 하는 일이 거짓말로 사람을 속이는 일을 Então qual é o trabalho do diabo? Ele mente e engana as pessoas. 구원받은 사람도 속여요. Ele engana até as pessoas salvas. 그래가지고 구원받았어도 이제 구원받아 천국 가게 됐으니까 이제 마음껏 이 세상에서 죄 짓고 살아 거짓말합니다. Então como é que o diabo ele engana, dizendo: "Ah, mesmo que você recebeu a salvação, já que você recebeu, agora você vive da forma que você quer. 어차피 천국 가게 됐으니까 이제 인생 즐기면서 살아. Ah, já que você pode entrar no reino dos céus, você pode viver a sua vida curtindo. 천국에서 상급 그런 거 없으니까 마음껏 그냥 즐기면서 살라고 거짓말합니다. Ah, no reino de Deus não tem hierarquia, não tem galardão, não existe isso. 마귀는요
지금도 온 세상을 두루 다니면서 삼킬 자를 찾는다 그랬어요. Aqui na Bíblia fala também que o diabo ele anda em todo o mundo para devorar pessoas. 베드로전서 5장에 보면 마귀는 우는 사자같이 울부짖는 사자처럼 두루 다니면서 잡아먹을 사람을 찾고 있다 그랬습니다. No 1 Pedro capítulo 5 fala que o diabo é como se fosse leão, que ele está faminto para devorar as pessoas. 그렇게 찾아다니다가 아나니아와 삽비라를 찾은 거예요. Então ele estava vagando, procurando e achou esse Ananias e Safira. 마귀의 게임에 그 부부는 넘어가고 말았습니다. E assim eles foram tentados pelo diabo e foi enganado pelo diabo. 그래서 베드로 앞에 거짓말을 한 거죠. 베드로에게 거짓말한 E 거죠. assim eles mentiram na frente do Pedro. 아, 이게 내 전 재산 다 판 겁니다 하고 베드로에게 준 거예요. Eles entregaram para o Pedro dizendo: "Ah, essa é toda a minha 네, herança." 사도들을 발 앞에 내려놨다 Ele 그랬죠. depositou na frente dos pés dos apóstolos, não é? 그런데 베드로가 왜 성령을 속였냐고 말씀하고 있습니다. Mas o Pedro fala: "Por que engana o Espírito Santo? 왜 하나님을 속였냐고 말씀하고 Por que engana a Deus?" 여러분, 교회를 속이는 것이 하나님께 거짓말하는 것이고 성령에게 거짓말하는 거라고 말씀하고 Você enganar a igreja significa que você está enganando, mentindo para Deus e você está mentindo para a igreja. 자, 사도행전 5장을 다시 Para o Espírito Santo, perdão. Vamos voltar para Atos capítulo 5. 자, 교회를 속였는데 5장 3절에 보면 베드로가 네가 성령을 속였다 그랬어요. Ele enganou a igreja, mas aqui ele fala, no versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? 그리고 4절에 보면 4절 끝에 보면 네가 사람에게 거짓말한 것이 아니라 이건 하나님께 거짓말한 거다 그랬어요. E no versículo 4 fala que não mentisses ao homem, mas a Deus. 여러분, 교회 구원받은 사람들이 교회잖아요. Realmente, quem recebe a salvação, essa união dos salvos é a igreja. 그러니까 구원받은 교회, 이 교회를 속이는 것이 교회에게 거짓말하는 것이 하나님께 거짓말하는 거라고 Então, a 말씀합니다. igreja salva, você mentir para a igreja salva, significa que você está mentindo para 왜 Deus. 그렇죠? Por quê? 교회 안에는 하나님이 계시기 때문에. Porque dentro da igreja existe o Senhor Deus. 예수님이 머리시고 예수님의 몸이 바로 교회예요. Realmente, a cabeça é o Senhor Jesus Cristo e o corpo é a igreja. 그래서 교회를 속이고 교회에게 거짓말하는 것이 바로 예수님을 속이고 예수님께 거짓말하는 것이고 하나님께 거짓말하는 겁니다. Então, você enganar a igreja, você mentir para a igreja, significa que você está mentindo para o Senhor Jesus Cristo, você está enganando o Senhor Jesus Cristo e mentindo para Deus. 이 구원받은 이 교회 안에 주님이 행하고 계십니다. Porque dentro dessa igreja salva existe o trabalho do Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. 고린도후서 6장을 보겠습니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 16. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Eu vou ler. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 여기 말씀에 보면 하나님이 그들 가운데 구원받은 성도들 가운데 두루 행한다 그랬습니다. Aqui fala, neles habitarei e entre eles andarei. 엘리스 그들이 바로 구원받은 무리들, 그 구원받은 무리 안에 하나님이 항상 행하고 계시는 거예요. Quem são eles? São os salvos que estão juntos, né? Então o Senhor Deus ele trabalha dentro deles. 하나님이 교회를 보호하시고 교회를 양육하고 기르시는 겁니다. Então o Senhor Deus ele protege a igreja e ele também nutre a igreja. 그래서 교회를 속이는 것은 하나님을 속이는 아주 큰 죄가 되는 겁니다. Então você enganar a igreja significa que você está enganando ao Senhor Deus e isso é um grande pecado diante do Senhor 아나니아 Deus. 삽비라는요, 자기 재산을 드릴 마음이 없고 재산이 아까우면 솔직하게 말하고 저는 안 드리겠다고 솔직하게 이야기하면 되는 거예요. Então Ananias e Safira, se eles não quisessem entregar a sua herança, era só falar, não quero entregar a herança. E não precisava ter mentido, 의무가 아니었습니다. porque isso não era uma obrigação deles. 그들의 죄는
일부만 드린 것이 죄가 아니라 교회를 속이고 다 드린 것처럼 교회를 속이고 거짓말한 거 하나님을 속인 게 죄인 거예요. O pecado deles não foram entregar o restante. O pecado que eles cometeram foi diante da igreja, que eles mentiram para a igreja dizendo como se tivessem entregado tudo. 징계를 받아서 그 자리에서 죽었습니다. O Ananias ele recebeu o castigo do Senhor Deus e morreu na mesma 아나니와 hora. 삽비라는 구원받은 사람이었어요. Ananias e Safira são pessoas, são salvos, são crentes, né? No caso, que receberam a salvação. 그들은 죽어서 천국 갔을 겁니다. Com certeza, se eles morreram, não, perdão, quando eles morreram, eles foram para o reino dos céus. 구원받은 사람이니까요. Por que eles foram para o reino dos céus? Porque eles receberam a salvação. 구원받은 사람은 하나님 앞에 죄를 지으면 반드시 징계가 있어요. Mas aqui nós podemos ver que mesmo os salvos, quando recebem a salvação, quando eles cometem pecado diante do Senhor Deus permite o castigo. 반드시 징계가 있습니다. Com certeza tem um castigo. 그래서 그 고린도전서 5장에 보면 구원받은 사람이 지을 수 없는 죄를 지었을 때 그 생명을 하나님이 뺏어가기도 해요. Por isso no 1 Coríntios capítulo 5 fala que quando o cristão ele comete pecado diante do Senhor Deus também pode levar a sua alma. 고린도전서 5장을 한번 보십시오. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 5. 반드시 징계가 있습니다. Com certeza tem um castigo. 고린도전서 5장 1절입니다. Capítulo 1. Não, capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 1 여기 보면 고린도 교회 안에 음행죄를 지은 사람이 있었어요. Aqui fala que dentro da igreja de Coríntios teve um pecado que foi a fornicação. 이방인들도 짓지 않는 그런 음행죄를 지은 겁니다. Eles cometeram pecado chamado fornicação que nem os gentios cometiam. 바울 사도가 막 어떻게 이런 사람을 교회 안에 두냐고 막 엄히 책망했습니다. E assim o apóstolo Paulo, ele briga dizendo como é que pode deixar uma pessoa dessa dentro da igreja. 5절입니다. 5절. Aí, vamos ver o versículo 5. 읽어주세요. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 무서운 말씀이죠. Isso é uma palavra muito medonha. 그 육체는 구원받은 사람의 육체를 하나님이 죽여버리신다는 거예요. Aqui fala que Senhor Deus vai matar o corpo do salvo 그리고 그 영혼은 하나님 앞에 천국에 갈 것이다. e o espírito vai ser entregue no dia do Senhor Jesus. 그래서 구원받은 사람이요 큰 죄를 지으면 하나님이 그 사람을 당장 죽이시는 경우가 있어요. Tem muitas das vezes quando um cristão ele comete um pecado muito grande diante do Senhor Deus mata a vida dele. 왜냐하면 그 죄가 교회 안에 퍼지지 못하도록 하나님이 그 사람을 빼버리는 겁니다. Por que Senhor Deus ele toma a vida dessas pessoas? Para que eles não proliferem esse pecado dentro da igreja. 여러분 그 옷에 곰팡이가 해가지고 곰팡이가 막 퍼져나가면 어떻게 해야 돼요? O que acontece quando o mofo da roupa começa a espalhar pela roupa? 그냥 두면 옷 전체 다 버려야 됩니다. Se você deixar do jeito que mofando, o mofo ele vai se espalhar pela toda a roupa. 그래서 이 곰팡이 쓴 부분을 아예 잘라내가지고 버리고요. 다른 천을 갖다가 대야 돼요. E muitas das vezes as pessoas eles cortam essa parte onde está mofada e colocam outro tecido e costuram. 교회 안에 큰 죄가 들어오면 그 죄가 교회에 퍼질 수 있기 때문에요. 하나님이 그 사람을 죽여서 데려가 버리는 거예요. 그냥. Então, quando vem um pecado muito grande quando comete um pecado muito grande diante do Senhor Deus mata essa pessoa para que não prolifere este pecado dentro da igreja. 여러분 아버지가 자녀가 잘못하면 때리잖아요. Realmente, quando o filho ele comete algum erro contra o pai bate, não é? 근데 하나님도 우리 아버지시기 때문에 구원받은 사람이 잘못하면 반드시 때립니다. Então, o Senhor Deus também é nosso pai, por isso, quando nós cometemos algum erro com ele, ele permite o seu castigo. 자, 히브리서 12장을 보시면 12장. Vamos procurar Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 6, capítulo 12, versículo 6. Eu vou ler. Porque o Senhor corrige a quem ama e
a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata com filhos, pois que filho a que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. 여기 보면 하나님이 구원받은 자를 채찍질하고 징계하신다 그랬습니다. Aqui fala que o Senhor Deus, ele corrige os cristãos. 아들 진짜 구원받은 사람이라면 반드시 하나님이 징계한다 그랬어요. Com certeza, se o Senhor Deus ama, o Senhor Deus corrige e açoita. 징계가 없으면 오히려 구원 안 받은 사람이다. Então, as pessoas que não têm castigo de Deus, significa que também são pessoas que não receberam a salvação. 그러면 아버지가 아들은 때리지만 옆집 아이는 잘못해도 때립니까 안 때립니까? O pai, quando o seu filho comete erro, o pai bate no seu filho, porque ele permite castigo no seu filho. Mas será que ele vai bater no filho dos outros? 안 때려요. O pai não bate nos filhos dos outros. 옆집에는 뭐 잘못해도 내버려 둡니다. Ah, porque mesmo que o filho dos outros cometam algum erro, ele deixa. 하나님도요 구원받은 사람만 때리시는 거예요. Senhor Deus também, ele só corrige e açoita só os cristãos. 왜냐하면 하나님 말씀 앞으로 돌이키라고 돌아오도록 하나님이 징계하시고 교육하시는 겁니다. Por que que o Senhor Deus faz isso? Para que os cristãos eles possam reconhecer e voltar para o Senhor Deus novamente. 이 너무나 안타깝게 아나니아와 삽비라 부부는요 함께 죄를 짓고 둘 다 죽게 됩니다. Mas infelizmente Ananias e Safira eles cometeram pecado diante do Senhor Deus e os dois morreram. 그런데 이 성경에 보면 그 아나니아가 돈을 일부러 숨기는 그 남편이 돈을 숨기는 것을 그 아내도 알았다 그랬어요. E o problema é que também quando Ananias ele escondeu uma parte do dinheiro, dos seus bens, a sua esposa Safira também viu. 그러니까 아내도 그 남편이 그 숨기는 것을 함께 동조하고 함께 했던 겁니다. Então é como se fosse a esposa também foi participante do trabalho do seu marido. 함께 죄를 지은 거죠. Então cometeram os dois o mesmo pecado. 너무나 안타까운 모습입니다. Então, realmente é uma imagem muito triste. 여러분 왜 우리가 결혼하죠? Por que que nós casamos? 여러분 왜 결혼합니까? Por que que nós casamos? 한번 생각해 보셨어요? Vocês já pararam para pensar? 여러분 성경에서는 결혼의 목적을 뭐라고 말씀하고 있습니까? Na Bíblia ele fala qual o motivo do casamento. 여기 성경이 고린도전서 10장에 보면 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라 그랬습니다. Ele fala no 1 Coríntios capítulo 10, fala tudo que você faz para mesmo comendo ou bebendo, tem que fazer pela glória de Deus. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서. Mesmo comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo precisa fazer para a glória de Deus. 여기 결혼한 분들도 계시고 아직 결혼 안 한 분들도 있습니다. Dentre vocês tem pessoas que já casaram e tem pessoas que ainda não casaram. 여러분 결혼은 하나님의 영광을 위해서 하는 거예요. O casamento se faz para a glória do Senhor Deus. 아, 남자 여자가 서로 사랑하니까 우리 계속 함께 지내자 이거 서로 좋아가지고 막 그게 결혼의 목적이 아닙니다. Realmente não é porque eu amo essa mulher ou a mulher ama este homem e tudo mais e vamos morar juntos. Não é isso. 여러분 최초의 결혼은 누굽니까? Quem realizou o primeiro casamento? 아담과 하와죠. Foi Adão e Eva, não foi? 두 사람의 결혼을 하나님이 결혼시켜 주셨어요. Senhor Deus uniu eles com o casamento, o Adão e Eva. 아담이 에덴 동산에 혼자 있는 것을 하나님이 보실 때 그게 안 좋아 보였다 그랬어요. Então, o Senhor Deus, quando viu Adão sozinho no jardim no Éden, ele não agradou dessa imagem. 남자가 혼자 있으니까 안 좋아 보였어요, 하나님이. Então, o Senhor Deus vendo o Adão sozinho, o Senhor Deus não agradou disso. 그래서 아담의 갈빗대를 취해서 하나님이 그 아내를 만들어 E 주셨어요. assim o Senhor Deus ele tomou o osso e criou a sua esposa. 근데 아내를 만들어 주실 때 하나님이 그 아내를 돕는 배필이라 그랬어요. E quando fez a sua esposa, ele fez uma companheira que possa ajudar ele. 아내는 하나님이 남편을 도와주라고 하나님이 선물로 주신 도와주는 배필인 거예요. Então, o Senhor Deus ele fez a esposa como um presente para ajudar o homem. 그러니까 두 사람이 협력해서 하나님을 더욱 잘 섬기기 위해서 결혼하는 겁니다. Vamos procurar Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2.
Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 여기 보면 아담이 혼자 있는 걸 하나님이 안 좋게 보셨어요. Então o Senhor Deus ele não agradou que o Adão ficasse só. 그래서 하나님이 내가 아담을 위해서 돕는 배필을 만들겠다 E 그랬습니다. aqui o Senhor Deus ele fez uma adjutora. 여러분, 아내는 남편을 돕는 배필이라는 걸 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber que a esposa ela é uma ajudante do marido. 그래서 남편은 아내를 자기 몸처럼 사랑하는 거예요. Então o homem ele precisa amar, o seu marido precisa amar a sua esposa como se fosse o seu corpo. 그 아담의 뼈로 아내를 만들었기 때문에 그 아내를 자기 몸처럼 사랑하는 것이 맞습니다. Por que precisa amar como o seu corpo? Por causa que a esposa ele veio da costela do marido. 반대로 아내는 남편을 존경하고 남편에게 순종하는 것이 마땅해요. E a esposa também é certo que ela respeite o seu marido e também ajude ele. 그렇게 해서 하나님을 기쁘시게 하고 둘이 협력해서 하나님의 영광을 위해서 사는 거예요. E os dois precisam se unir para servir a Deus, para ter para conseguir servir mais ao Senhor Deus. 그게 하나님이 허락하신 결혼의 목적이에요. Isso é o objetivo do casamento que o Senhor Deus permite. 여러분 전도서 4장도 보겠습니다. Vamos procurar Eclesiastes Eclesiastes. capítulo 4. Depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Irmã Daniela, pode ler 9, capítulo 4, versículo 9 até 12. Pode ler, por favor? 4장이요? Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se atentarão, mas um só como se atentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. 여기 9절에 보면 두 사람이 한 사람보다 낫다 그랬어요. Aqui fala aqui no versículo 9, melhor é serem dois do que um, 왜냐하면 둘이 함께 협력해서 일함으로써 좋은 상을 얻을 것이다. porque tem uma melhor paga do seu trabalho. 하나님을 위해서 일하는 겁니다. Então significa que eles trabalham para o Senhor Deus. 여러분 왜 결혼하냐면 혼자서는 하나님의 일을 잘 감당할 수 없기 때문에 결혼해서 두 사람이 협력해서 하나님의 일을 해서 좋은 상을 얻는 거예요. Por que eles casam? Porque sozinho não consegue suprir todo o trabalho do Senhor Deus. Então ele casa para trabalhar mais diante do Senhor 한 명이 Deus. 넘어지면 옆에 있는 사람이 그 사람을 붙들어 일으키는 거예요. E quando um cair, o outro, o companheiro levanta ele. 그래서 부부가 좋은 점이 뭐냐면 한 사람이 신앙이 약해지고 하나님을 떠나려고 하면 붙잡아주고 하나님께 머물러 있을 수 있도록 도와주는 역할을 하는 겁니다. E qual a parte boa do casamento? Quando ele se enfraquecer na vida de fé e quando ele estiver caindo ou se desviando, o outro consegue segurar, corrigir e puxar eles de volta. 여러분 잘못된 결혼이 뭡니까? O que é um casamento errado? 둘이 신앙생활 잘하다가 결혼해서 둘이 너무나 행복해가지고 교회를 떠나서 자기들 마음껏 살아요. Eles estarem vivendo junto, eles estarem. 처음에는 따로따로 하나님 앞에 잘 살았어요. Os dois eles estão vivendo muito bem diante do Senhor Deus, separados. 근데 나중에 결혼해서 하나가 돼서는 하나님은 잊어버리고 둘만 서로 사랑해가지고 하나님과 상관없이 사는 거예요. E esses dois eles se casam e vivem juntos e eles têm mais alegria dentro deles e esquecem o Senhor Deus e parte de Deus. 사람들이 볼 때는 야, 저 부부는 참 행복한 부부다 하면서 막 칭찬해줘요. As pessoas eles até celebram e também falam dizendo aquele casal ele é muito feliz juntos e muito alegres. 그런데 하나님과 상관없이 사는 거예요. Mas eles vivem uma vida uma vida que nenhuma relação com o Senhor Deus. 그 결혼은 실패한 결혼입니다.
É uma vida que falhou diante do Senhor Deus. 둘이 행복하게 살아도 하나님과 상관없이 사는 건 실패한 결혼이에요. Então, mesmo que eles vivam felizes, se eles não viverem diante do Senhor Deus, é um casamento falho. 왜냐하면 결혼의 목적은 하나님을 섬기고 하나님께 영광을 돌리기 위해서 결혼하는 겁니다. Porque qual é o objetivo do casamento? É para você servir a Deus, para glorificar o nome de Deus. 그래서 반드시 구원받은 사람은 구원받은 사람과 결혼해야 Por 되는 isso, 거예요. os salvos é necessário que case com outro salvo. 왜냐하면 구원받지 않은 사람은 마귀의 자식이에요. Porque se você não casa com outro salvo, significa que ele está casando com um filho do diabo. 마귀의 자식이랑 하나님의 자식이 결혼할 수 Como o filho de Deus pode casar com o filho do diabo? 그렇게 할 수가 없는 겁니다. Isso não pode existir. 그런데 12절에 보면 한 사람이면 패하지만 두 사람이면 능히 당하는데 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 그랬습니다. Aí no versículo 12 fala: E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. 아니 결혼하면 두 사람인데 왜 삼겹줄입니까? Então, quando duas pessoas casam, são duas cordas, mas por que aqui aparece 3? 그렇죠? 구원받은 부부가 결혼하면요 그 안에 하나님이 함께 계셔요. Então, porque quando duas pessoas se casam, quem é a terceira pessoa que segura este casamento? É o Senhor Deus. 하나님이 축복하시는 결혼입니다. Então é um casamento que o Senhor Deus abençoa. 그래서 우리는 왜 결혼하는지를 분명히 생각해야 돼요. Por isso nós precisamos pensar muito bem, por que nós estamos casando? 그래서 이미 결혼한 사람은 우리 부부가 더 하나님을 위해서 살아야 되겠구나 생각해야 돼요. E as pessoas que já casaram precisam pensar, eu preciso viver mais adequadamente diante do Senhor Deus. 그리고 아직 결혼하지 않은 사람은 내가 하나님의 영광을 위해서 결혼하는 거구나라는 걸 알아야 E 돼요. as pessoas que ainda não casaram precisam pensar, se eu for casar, eu preciso viver pela glória do Senhor Deus. 여기 한 사람이 넘어지면 한 사람이 일으켜준다 그랬잖아요. Aqui fala no versículo 10, quando uma pessoa cair, outro levanta. 남편 아나니아가 잘못된 생각을 하고 돈을 숨기려고 이렇게 교회를 속이려고 하면 그 삽비라 아내가 그걸 알고 그렇게 하면 안 된다라고 알려줘야죠. Com certeza, quando Ananias ele estava cometendo pecado diante do Senhor Deus, a sua mulher Safira precisava ter corrigido a vida dele, dizendo, não, isso é errado. 그런데 남편을 돕는 배필로 결혼을 한 건데 남편을 돕는 게 아니라 남편을 오히려 넘어뜨리는 역할을 한 거예요. Então, realmente eles casaram para que a esposa ajudasse o marido, mas ela trabalhou para derrubar o marido. 여러분 아담이요 결혼하기 전에는 오히려 하나님 앞에 잘 살았습니다. Realmente Adão, antes do seu casamento, ele viveu muito bem diante do Senhor Deus. 근데 결혼해가지고요 둘이 너무 사이가 좋은 거예요 둘이. Mas 남편과 아내가. depois que eles casaram, o Adão e Eva eles tinham uma relação muito boa com a Eva. 하나님이 아담에게 선악과 먹지 마라 말했어요. E o Senhor Deus ele disse para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 근데 그의 사랑하는 아내 하와가 여보 선악과 드세요. Mas a Eva, sua esposa, disse: Adão, coma esse fruto. 하나님은 먹지 마. O Senhor Deus ele disse para não comer. 아내는 드세요. E a esposa falou: coma. 이거 어떻게 해야 돼 이거? O que 어떻게 해야 acontece? 됩니까? O que precisa ser feito? 그때 아담이 아내를 잘 가르쳐 줘야 돼요. Com certeza, neste tempo, Adão precisava ter ensinado a sua esposa. 우리가 하나님의 영광을 위해서 결혼했는데 우리가 왜 하나님의 말씀을 어기고 이 선악과를 먹냐? 그건 안 된다. 분명히 가르쳐야 돼요. Precisava ter ensinado. Nós casamos pela glória do Senhor Deus. Senhor Deus, ele disse para não comer, então nós não podemos comer. Tinha que ter ensinado isso para ela. 근데 둘 다 함께 먹고요. Mas os dois comeram juntos. 그들의 영혼은 그날 죽었습니다. E naquele dia o seu espírito morreu. 모든 사람이 다 죄인 됐잖아요. E assim, por causa dele, todas as pessoas da humanidade se tornaram pecadores. 하와는 아내로서 남편을 돕는 배필이라는 그 역할을 실패한 거예요. Então 하와는. a Eva, ela falhou no seu papel de ajudar o seu marido. 삽비라, 이 아나니와 삽비라, 이 아내 삽비라도 남편을 돕는 역할을 실패했습니다. A Safira também, ela falhou em ajudar o seu marido. 그런데 아내 역할을 잘한 사람들이 성경에 기록되어 있습니다. Mas na Bíblia aparece também esposas que fizeram muito bem o seu papel. 모세의 아내 십보라도 남편을 잘 도왔습니다. A Sifora também, que é a esposa de Moisés, ela também fez ela ajudou muito bem o Moisés. Êxodo capítulo 4, Vamos procurar Êxodo capítulo 4. versículo 24. Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 26. 24절에 26절 아니면 24절. 24절부터 26절. Êxodo capítulo 4, versículo 24 até 26. 여기요 24절에 보면 하나님이
모세를 길에서 죽이려고 하셨습니다. Então o Senhor Deus, ele queria matar o Moisés num caminho. 왜 그랬죠? Por quê? Por que o Senhor Deus ele queria fazer isso? 아들이 태어나면 8일 만에 반드시 할례를 하라 그랬어요, 하나님이. Porque o Senhor Deus ele falou para circuncidar o seu filho depois de 8 dias da vida do seu filho. 다른 민족과 구별된 이스라엘 민족이 다른 민족과는 다른 하나님의 민족이라는 표시로 남자가 태어나면 8일째 되는 날 반드시 할례하라 그랬습니다. Porque o Senhor Deus, para separar os judeus de outros povos, ele falou para fazer a circuncisão. Então ele pediu para que o Moisés, quando tivesse seu filho, o primogênito, depois de 8 dias, fizesse a circuncisão. 근데 이제 8일째 하라 그랬잖아요. 8일째. Então depois de 8 dias, não é? 근데요, 요즘에 No 8 dia, no 8º dia. 의사들이 보니까요. 8일째 되는 날 그 피가 그 이렇게 많이 나지 않도록 이렇게 pi를 응고시키는 그런 그 성분이요 최고로 많이 이 몸에서 자연스럽게 나온다는 거예요. Ele fala, os médicos hoje em dia, através da ciência, eles falam que no 8º dia do nascimento do bebê é muito bom fazer a circuncisão, por causa que o índice de plaquetas do recém-nascido fica altíssimo. 그래서 이게 특별한 약 없이도 8일째 되는 날 수술이 가능했다고 합니다. Então não precisa ter medicamentos para os filhos para depois da cirurgia. Por isso era muito bom fazer nesse 8º dia. 어쨌든 그 할례를 해야 되는데 이 모세가요 하나님의 약속을 말씀을 알고도 안 했습니다. E o Moisés, mesmo sabendo da palavra que o Senhor Deus deu para ele não quis fazer. 하나님이 모세를 그 자리에서 죽이려고 그랬어요. Então o Senhor Deus ele queria matar Moisés naquele lugar. 근데 십보라가 그걸 보고요 얼른 차돌을 깨가지고 그 차돌로 아들을 할례를 행합니다. 아들에게. Mas a Zipora ela viu isto e ela pegou na mesma hora uma pedra e circuncidou o seu filho. 이 십보라 아내가 아니었으면 모세는 죽을 뻔했어요. Então se não fosse a sua esposa Zipora, o Moisés ele teria morrido. 그러니까 십보라 아내가 아주 지혜롭게 행함으로써 남편을 도와주고 남편이 모세가 나중에 하나님의 큰 일을 행할 수 있도록 그 하는 역할을요 십보라가 한 겁니다. Então realmente pelo ato, a atitude sábia dessa Zípora, a sua esposa, ela conseguiu trabalhar para que depois Moisés futuramente consiga viver com grande glória diante do Senhor 여러분 그래서 Deus. 훌륭한 남편 뒤에는요 훌륭한 아내가 반드시 있어요. Então, se tem um marido extraordinário, atrás dele sempre vai ter uma esposa extraordinária também. 그 아브라함도 부족한 점이 많았지만 그 아내는 그 부족한 남편을 끝까지 순종했습니다. O Abraão também, ele tinha várias fraquezas, mas a sua esposa obedeceu toda a vida dele. 그 아브라함이 자기 아내 사라를 자기 여동생이라고 속였잖아요. Porque Abraão também ele mentiu que a sua esposa Sara era sua irmã. 사라가 너무 예쁘니까 사람들이 자기를 죽이고 사라를 아내로 차지할까봐 이거 내 여동생이라고 거짓말한 거예요. Então a Sara era tão bonita, tão agradável, tão formosa que ele estava com medo de morrer e ele mentiu que a sua esposa era sua irmã. 여러분 그런 남편을 보면 사라가 얼마나 한심하게 Então 생각하겠어요. com certeza se a Sara tivesse visto isso, ela ficaria muito decepcionada com ele, não é? 그런데 사라는 그 남편의 부족함을 보면서도 끝까지 순종합니다. Mas a Sara, mesmo sabendo da fraqueza do Abraão, ele continuou obedecendo a palavra dele. 아브라함이 신앙의 믿음의 조상이 될 수 있었던 그 이유 중에 하나도 그 뒤에 훌륭한 아내가 있었던 O 겁니다. Abraão também ele se tornou o pai da fé por causa da sua esposa. 또 성경에 아주 모범적인 부부가 브리스길라와 아굴라 부부죠. E também uma família muito importante que aparece é a Priscila e a Áquila. Romanos capítulo 16. Vamos procurar Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Vamos ler. Versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. 여러분 이 남편과 아내가 이 브리스길라 아굴라가 나올 때요.
이 브리스길라가 앞에 나와요. Então, esse casal, que é o marido e a mulher, que uma é Priscila e outra é Áquila, eles aparecem junto, mas a esposa ela aparece primeiro aqui. 보통은 남편 이름이 먼저 나와야 되는데 이 브리스길라가 항상 먼저 나오는 게 이렇게. Realmente, o normal é sempre o nome do marido aparecer primeiro, mas aqui aparece o nome da esposa primeiro. 왜냐하면 이 아내의 신앙이 남편보다 훨씬 앞섰던 겁니다. Então, por que a Priscila ela aparece primeiro na Bíblia? Porque a vida de fé dela foi melhor do que o 근데 Áquila. 이 부부가요. 바울 사도 옆에서 아주 헌신적으로 바울 사도의 선교를 돕습니다. Esses dois, eles trabalharam fortemente para ajudar na missão do apóstolo Paulo. 4절에 보면 저희는 이 브리스길라 아굴라 부부는 내 목숨 사도 바울의 목숨을 위하여 자기의 복이라도 내어놓았나니 그랬습니다. Fala, os quais, no versículo 4, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. 바울 사도만 그렇게 섬긴 것이 아니라 이방인의 모든 교회, 다른 교회에서도 그 브리스길라 아굴라에게 감사한다 그랬어요. Então não foi só o apóstolo Paulo que agradeceu a vida dos dois, mas toda a igreja dos gentios também agradeceram pelo trabalho 그러니까 이 deles. 브리스길라 아굴라 부부는요, 정말 교회 안에서 다른 사람을 섬기고 교회를 섬기고 선교하는 일을 돕고 아주 그걸 헌신적으로 한 겁니다. Então esses dois, a Priscila e a Áquila, eles sempre serviram outros irmãos, serviram a igreja e ajudaram no trabalho do evangelismo também. 너무나 아름다운 부부의 모습이죠. Então é uma imagem muito agradável desse casal. 그래서 이 교회 안의 부부는 사실은 브리스길라와 아굴라의 모습이 되어야 합니다. Por isso, dentro da igreja também, os casais precisam ter essa imagem da Priscila e o Áquila. 그냥 두 사람만 행복하게 막 서로 둘만 좋아가지고 행복하게 사는 건요, 하나님 앞에 아름다운 부부의 모습이 아니에요. Então não é vocês só por vocês estarem vivendo juntos bem, o casal está vivendo bem juntos, não é agradável a Deus. 부부가 협력해서 교회를 섬기고 형제자매를 돕고 또 전도하는 일에 함께 동역하고 그 하나님의 일을 해야 됩니다. O que é agradável é vocês juntos unirem forças para fazer o trabalho da igreja, para fazer o trabalho do evangelismo e para fazer o trabalho diante do Senhor Deus. 여러분 여기 로마서 16장에 교회 안에서 수고한 사람들의 이름이 쭉 나오잖아요. Em Romanos capítulo 16 aparece o nome de todos os irmãos que fizeram um trabalho diante do Senhor 여기 Deus. 16장 1절에도 보면 사도 바울이 우리 자매 베베를 소개하면서 2절에 보면요, 성도들의 필요한 것을 다 도와주고 여러 사람의 보호자가 되었다 그랬어요. No versículo 1 aparece a irmã Febe, porque no versículo 2 fala que ela ajudou em todas as coisas, e hospedando, dando comida e recebendo todos os outros irmãos. 여러분 여기 16장에 보면요, 자매들의 이름이 많이 나옵니다. No Romanos capítulo 16 aparece especialmente muito nome de irmãs. 여기 베베 나오네요, 베베. Primeiro Febe. 여러분 이 베베 자매가 이 로마서, 이 사도 바울이 기록한 이 로마서 편지를 그 전달해주는 그 중요한 역할을 한 겁니다. Essa irmã Febe, ela também trabalhou fortemente para entregar as cartas do apóstolo Paulo quando ele escrevia em Romanos, para entregar para as igrejas. 여러분 이 베베 자매가 아주 교회 안에서 믿음직한 자매였기 때문에 그 편지를 전달하는 건 아주 믿을 만한 사람에게 맡길 거 아니에요. 그 일을 그 베베 자매에게 이 일을 맡긴 거예요. Então, realmente, quando você escreve uma carta e precisa entregar para alguém, precisa entregar para uma pessoa que você confia muito e acredita muito. E essa irmã, ela fez esse papel de entregar, receber a carta e entregar. 평상시 이 베베 자매가 2절에 보면 여러 사람을 도와주고 여러 사람과 나의 보호자가 되었다 그랬습니다. E aqui fala que no versículo 2, ela, na sua vida normal, ela sempre recebeu, ajudou outras pessoas que 브리스길라도 necessitavam. 그랬죠. 브리스길라도. E a Priscila também. 그리고 6절에 보면 너희를 위하여 교회를 위하여 많이 수고한 마리아라 그랬습니다. E no versículo 6 fala, saudai a Maria que trabalhou muito por nós. 이 자매가 교회에서 많이 수고한 거예요. Então ela trabalhou muito dentro da igreja. 그리고 7절에 보면 내 친척에 나와 함께 감옥에 갇혔던 안드로니고와 유니아도 이 여자입니다. 여자. 자매예요. E aqui também no versículo 7 fala, saudai o Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão. Essa Júnia também é mulher. 교회 안에서 복음을 위해서 많이 수고한 거예요. 유니아 자매도. Então essa irmã Júnia também, ela se esforçou muito e trabalhou muito.
그리고 나 igreja. 12절도 보시죠. 12절. E vamos ver o versículo 12 주 também. 안에서 수고한 드루베나와 드루보사라 그랬습니다. Aqui fala, saudai a Trifena e a Trifosa. 이 드루베나와 드루보사는 친자매예요. 친자매. Essas duas são irmãs mesmo de sangue. 열심히 주님을 섬겼습니다. E elas também serviram muito ao Senhor 그리고 Deus. 주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버시 자매. 여기도 자매가 나오죠. E aqui também aparece, saudai a amada Pérside. 그러니까 여기 보면요. 자매들의 이름이 많이 나와요. Então aqui aparece, nesse capítulo aparece vários nomes de várias irmãs. 이 교회가 세워지고 복음이 전해지는데 이 자매님들의 역할이 아주 컸던 Quando 겁니다. a igreja foi estabelecida, realmente o trabalho das irmãs foram muito fortes. 여러분, 이 세상에서는 남편에게 순종해야 되고 남편에게 복종해야 되고 여자가 교회 안에서 이름을 낼 수 없지만 천국에서는 아닙니다. Neste mundo, realmente, as irmãs precisam ser obedientes ao seu marido, ajudar no trabalho do seu marido. E realmente não tem como estabelecer o seu nome, mas no reino de Deus não é assim. 자매가 이 세상에서 한 일을 하나님이 천국에서는 다 공개적으로 드러내실 겁니다. Porque o Senhor Deus ele vai retribuir todo o trabalho que elas fizeram neste mundo, no reino dos céus. 여기 자매들의 이름이 쭉 기록된 것을 보면요. 반드시 천국에서 하나님이 그 수고한 자매들의 이름, 수고한 사람들의 이름을 하나님이 불러주실 거예요. Aqui também aparece vários nomes das irmãs. Como o Senhor Deus ele escreveu o nome das irmãs na Bíblia, o Senhor Deus também vai estabelecer o nome de vocês no reino dos céus. 이 세상에 있는 동안에는 하나님이 남편 아래 아내를 두셨어요. 그게 질서입니다. Então, enquanto estiver neste mundo, a lei que o Senhor Deus estabeleceu neste mundo é que a mulher está debaixo do homem. 그거 순종해야 돼요. Tem que obedecer essa 근데 lei. 요즘에 많은 사람들은 그 하나님의 법을 깨고 있어요. Mas muitas das pessoas de hoje em dia eles querem quebrar essa lei de Deus. 왜 남편 말에 순종해야 되냐? 지금 그런 세상이 아니다. 이 성경은 옛날 책에 불과하다. 막 그렇게 말해요. Muitas pessoas falam, por que, que a esposa tem que ser submissa ao marido? Essa Bíblia está errada. Essa palavra é antiga. 그렇지 않습니다. Mas não é assim. 결혼하면 아내는 남편에게 분명히 복종하라고 말씀하시죠. Quando você casa, você realmente, na Bíblia ele fala para sujeitar a palavra do seu marido. 무슨 아내가 열등한, 무슨 부족한 존재라서 그런 것이 아니라 하나님이 그렇게 법을 정해 놓으셨어요. 그게 Não. 하나 교회 질서입니다, 질서. Não é porque a mulher falta alguma coisa ou ela é fraca, mas é uma lei que o Senhor Deus estabeleceu. 여러분 예수님도 아버지 하나님과 똑같은 하나님이셨어요. 예수님. Realmente o Senhor Jesus Cristo também, ele é Deus como o Senhor Deus. 여러분 예수님이 하나님보다 뭐 부족했습니까? Será que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, ele era mais fraco que o Deus 아닙니다. Pai? 완전히 하나셔요. 완전히 Os 똑같아요. dois são um só, são iguais. 그런데 예수님은 아버지 하나님께 완전히 순종하셨죠. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu e sujeita à vontade do Senhor Deus. 질서니까 질서예요, 질서. Por que acontece isso? Por causa que isso é uma lei que o Senhor Deus estabeleceu. 에베소서 5장을 보십시오. Vamos procurar Efésios capítulo 5. 에베소서 5장입니다. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22. 에베소서 5장 22절, 23절, 22절부터 24절까지. Do versículo 22 a 24. So irmã, vamos ler so irmã. Versículo 22 até 24. So irmã, vamos ler. Todos juntos. 1, 2. So irmã. 여러분, 그 아내는 남편에게 복종하라 그랬습니다. Aqui fala que vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido. 그것은 마치 교회가 그리스도에게 복종하는 것과 같다 그랬어요. E porque aqui fala como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio, ele sendo sujeito, não, perdão, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 여러분, 그러니까 아내가 남편에게 복종하는 걸 통해서 교회가 그리스도에게 복종하는 것을 가르치고 배울 수 있다는 겁니다. Então aqui fala que a mulher sendo sujeita ao seu marido é como se a igreja fosse sujeita à palavra de Cristo.
그리스도는 남편이고 교회는 아내입니다. 뭐라고요, 다시? 그리스도가 교회의 남편이 되시는 거예요. Então, o Cristo, ele é o marido da igreja. 그래서 우리는 이 하나님의 아내들은 또 이 말씀을 잘 순종해야 될 거예요. Então, as mulheres, elas precisam lembrar bem dessas palavras. 그러면 우리 남편은요 순종할 만한 그런 사람이 아니에요. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. Muitas vezes alguns falam, mas meu marido, ele não é um ser que eu preciso respeitá-lo. 올바로 살지를 못해요. Ele não vive corretamente. 존경할 만한 것이 없어요. Ele não tem nada que eu precise respeitar. 그러면 순종 안 해도 됩니까? Então, mas será que só porque você acha isso, você não deve respeitar ele? 그래도 순종해야 돼요. Mesmo assim, precisa respeitá-lo. 그러면요 하나님이 그 아내를 통해서 그 남편을 점점 바꿔가시고. Porque se fizer isto, se você começar a sujeitar, o Senhor Deus vai transformar a vida do seu marido através da mulher. 하나님이 그 남편을 바꿔가십니다. O Senhor Deus vai transformar a vida dele. 그리고 또 남편에게도 하나님 말씀하십니다. O Senhor Deus também fala para o marido. 25절. Versículo 25. 25절부터 25절만 또 형제님들만 같이 읽겠습니다. Versículo 25 também. Só os irmãos irão ler. So irmãos, vamos ler. 1, 2. 예수님이 교회를 사랑하신 것처럼 남편들도 아내를 사랑하라 그랬습니다. Fala, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 예수님이 교회를 어떻게 사랑하셨습니까? Como é que o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, ele amou a igreja? 교회를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. Ele entregou a sua vida pela igreja na cruz. 목숨을 버리셨어요. Ele deu a sua vida. 남편은 아내를 자기 목숨처럼 사랑하라고 말씀하시는 거예요. Senhor Deus, ele fala para amar a sua esposa como se fosse a sua vida. 그러니까 사실 남편의 역할이 훨씬 더 어렵습니다. Realmente, o trabalho do marido é mais difícil ainda, não é? 어떤 사람들은 교회는 남자만 이렇게 더 올려주고 여자는 비하한다 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. Algumas pessoas falam, a igreja só quer levantar o homem, mas eles querem rebaixar a mulher. 그렇지 않아요. Mas não é assim. 성경에서는 남편은 자기 목숨을 바쳐서 아내를 사랑하라고 말씀합니다. Versículo 25 fala, vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. 28절도 형제님들 같이 읽겠습니다. Versículo 28 também iremos ler todos juntos. 1, 2. Assim devem o marido amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 여기 남편들로 자기 아내 사랑하기를 제 몸같이 하라 그랬어요. Aqui fala para amar a sua mulher como se fosse seu próprio corpo. 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이다 그랬어요. Então, quem ama a sua mulher também ama a si mesmo. 왜냐하면 아내는 자기 몸이잖아요. Porque a esposa é o seu corpo. 그러니까 아내 사랑하는 게 결국 자기 몸 사랑하는 겁니다. Então, você amar a esposa significa que você está amando o seu corpo também. 29절에 어떤 사람도 자기 육체를 미워하지 않는다 그랬어요. No versículo 29 fala, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. 자기 몸을 잘 관리하고 양육하지 않냐. Aqui fala, antes alimenta e sustenta. 그리스도께서 교회를 그렇게 보호하고 양육한다는 거. Como também o Senhor a igreja. 여러분 이 남편과 아내의 관계를 통해서요 그리스도와 교회의 관계를 지금 가르쳐 주시는 거예요. Então aqui, Senhor Deus, ele está ensinando a relação do marido e mulher para mostrar de exemplo a igreja e Cristo também. 여기 밑에 보면 31절에 남편과 아내는 둘이 아니라 한 육체다 그래서 하나다. No versículo 31 fala, por isso deixará o homem seu... 31절? 네, 31절에. Versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. 그것처럼 그리스도와 교회도 둘로 나눠지는 것이 아니라 그리스도와 교회도 하나다는 거예요. Então também a igreja e a Cristo não são separados, mas sim são um só. 여러분 이 교회가 예수님과 하나입니다. 하나. Então o Senhor Jesus Cristo e a igreja são um. 예수님은 머리고 교회는 몸이 되는 O 거예요. Senhor Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. 둘이 나눠질 수가 없는 거예요. Não tem como separar isso. 머리와 몸이 분리될 수 없잖아요. Como a cabeça e o corpo não tem como se separar, 그것처럼 예수님과 교회는 분리될 수 없습니다. da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo e a cabeça, a igreja, perdão, não tem como se separar. 그래서 이 결혼하는 건요 참 하나님께
복을 받는 거예요. E casar realmente isso é uma coisa de receber bênção diante do Senhor Deus. 그렇기 때문에 결혼하면 오직 하나님의 영광을 위해서 살아야 됩니다. Por isso, quando casa, precisa casar e trabalhar pela glória do Senhor Deus. 그 잊어버리시면 안 돼요. Vocês não podem esquecer disso. 아나니와 삽비라 부부가 너무나 불행한 결말을 맞이했습니다. Realmente, Ananias e Safira, eles tiveram um fim muito trágico. 하나님께 축복받았지만 그들이 하나님께 불순종함으로써 결과가 비참하게 끝났어요. Eles receberam a bênção diante do Senhor Deus, mas pela desobediência eles realmente chegaram num fim muito trágico. 그 아나니와 삽비라 부부가 정말 하나님 앞에 잘 살았으면 브리스길라와 아굴라 부부처럼 그렇게 교회 안에서 귀한 가정이 될 수도 있었잖아요. Então, se o Ananias e a Safira elas fossem realmente obedientes à palavra da igreja, elas também iriam aparecer na Bíblia como Priscila e Áquila. 이 두 부부가 다 교회 안에서 구원받은 부부들이에요. Porque esses dois são casais que receberam a salvação dentro da 근데 igreja. 한 부부는 브리스길라와 아굴라 부부는 교회 안에서 귀하게 쓰임 받았어요. Então, dos casais eles foram utilizados muito adequadamente dentro da igreja. 그런데 아나니와 삽비라는 아주 비참한 모습이 됐어요. Mas o outro casal, o Ananias e Safira, eles realmente tiveram um fim muito ruim. 그래서 이 결혼을 위해서도 우리는 기도해야 됩니다. Por isso nós também precisamos orar pelo casamento também. 그래서 아직 결혼 안 한 청년들은요, 결혼을 위해서 기도해야 돼요. Então os jovens que realmente ainda não casaram precisam orar para o casamento. 하나님의 영광을 위해서 결혼하게 해달라고. Precisa orar para que possam casar pela glória de Deus. 하나님의 영광을 위해서 함께 협력할 수 있는 남편을 내게 주십시오. Ah, Senhor Deus, eu estou orando para que Senhor Deus me permita um marido que possa ser útil no trabalho do 하나님을 evangelho. 위해서 함께 협력할 수 있는 아내를 제게 주십시오. Senhor Deus, me permita uma esposa para que possa ser trabalhosa, para que possamos trabalhar pelo Senhor Deus. 하나님이 그럼 주실 겁니다. Então com certeza o Senhor Deus vai permitir. 오늘은 여기까지 말씀드리겠습니다. Então hoje nós iremos pregar até aqui. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 또 저희에게 필요한 말씀을 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido uma palavra adequada para nós. 이 교회를 속이는 것이 하나님을 속이는 거라고 말씀하셨습니다. Realmente enganar a igreja é como se enganar a Deus. 교회 안에서 정말 어떻게 행해야 될지 주님 저희에게 더욱 가르쳐 주시옵소서. Senhor Deus, por favor, nos ensine como nós devemos viver adequadamente diante do Senhor Deus. 그리고 정말 하나님 앞에 아름다운 또 부부가 되었던 그 브리스길라와 아굴라처럼 저희도 살게 해 주시옵소서. Que Senhor Deus possa nos permitir a graça para que nós possamos viver como a Priscila e a Áquila. 우리의 삶에서 가장 먼저 좋은 것은 하나님을 먼저 생각하는 저희의 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que também na nossa vida nós possamos primeiro pensar as coisas boas em Senhor e entregar para o Senhor Deus. 오직 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 우리가 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Seja comamos ou bebamos, o que faça qualquer outra coisa possa fazer pela glória de Deus. 브라질에 더욱 힘있게 복음이 전해질 수 있도록 주님 또한 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos pregar o evangelho mais fortemente também no Brasil. 상파울로 교회와 또 수자노 교회도 또 주님께서 항상 지켜주시옵소서. Que a igreja de São Paulo e a igreja de Suzano também, Senhor Deus, possa protegê-los. 더 여러 지역에 이 복음이 또 전해질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que esse evangelho possa ser pregado em todos os lugares. 그 일에 우리 모두를 주님 사용해 주시옵소서. Que Senhor Deus possa utilizar a nossa vida para este trabalho também. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 네, 찬양하시겠습니다. Vamos cantar.